Sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o 6º ano do Colégio Emaús. Pessoal, essa aula será a correção das atividades que eu deixei na aula anterior. São as páginas do livro 95, 98 e 99. Essa correção vai ser para fechar o capítulo sobre os povos mesopotâmicos, os assírios, os acádios, os babilônicos e os sumérios. Na página 95, tem um texto falando sobre a epopeia de Gilgamesh. É um trecho desta epopeia. A epopeia de Gilgamesh, gente, ela é o documento narrativo mais antigo que se conhece da humanidade. Essa escrita aqui, essa imagem aqui representa fragmentos da epopeia. Lembrem-se que a escrita nessa época ela era desenvolvida, era escrita cuneiforme. Então, essa aqui são tabuletas de argila, estão vendo? Com registro desta epopeia. Essa imagem aqui é a representação de Gilgamesh do século 8 a.C. Gilgamesh ele foi um importante rei na antiga Mesopotâmia. Vamos ver agora as perguntas em relação a este texto. Sobre que acontecimento trata esse trecho da epopeia de Gilgamesh? Esse acontecimento, gente, conta, né, sobre o dilúvio, em relação à sobrevivência no dilúvio. Nesse trecho do texto, Utnapishtim conta para Gilgamesh como sobreviveu ao dilúvio provocado pelos deuses. 2. Que relação pode ser estabelecida entre o dilúvio e os rios Tigre e Eufrates, que banhavam a região da Mesopotâmia? Vocês lembram que eu comentei com vocês que na primavera a neve das montanhas ela vai derreter e vai acabar alagando algumas regiões, principalmente ali às margens dos rios? O volume da água dos rios vai aumentar, vai causar alagamento, que em função disso, a população, né, ela vai se organizar para determinar medidas para impedir este alagamento. Eles vão observar, né, este fenômeno e vão chegar à conclusão que todo ano isso vai acontecer. Então, eles vão fazer a construção de diques, que são valetas, né, para desviar o curso dessa água, para evitar o alagamento. Então, qual que é a relação que a gente pode fazer do dilúvio e os rios? A água dos rios Tigre e Eufrates, que banhavam a região da Mesopotâmia, inundavam as planícies com força. O relato do dilúvio pode ter sido inspirado nesses acontecimentos. Você conhece outro texto que fala sobre o mito do dilúvio? Qual? Lembrando, gente, mito são histórias fantasiosas, tá? Mas através dessas histórias fantasiosas, a gente consegue entender e conhecer os nossos antepassados. Como é uma resposta pessoal, eu trouxe aqui para vocês apenas uma sugestão de resposta. Eu trouxe um mito, né, que é conhecido, acredito que por todo mundo, que é um mito bem comum, inclusive. A história do dilúvio relacionada à construção da Arca de Noé, narrada na Bíblia. 4. Quais são as semelhanças entre os dois textos? No texto A Epopeia de Gilgamesh, nós temos uma pessoa que é escolhida para construir um barco e salvar os animais e salvar a sua própria vida. Na Arca de Noé é a mesma coisa. O dilúvio ocorre por vontade divina e uma pessoa escolhida é avisada sobre esse acontecimento. Utnapishtim no mito mesopotâmico e Noé no mito judaico. Nas duas histórias, eles são orientados a construir um barco e abrigar animais até que o dilúvio termine. Página 98. Qual é a principal semelhança entre o desenvolvimento das civilizações mesopotâmica e egípcia? Explique. Essas duas civilizações elas vão surgir graças à fertilidade das margens dos rios. A civilização mesopotâmica, rio Tigre e Eufrates,
e a sociedade egípcia, a civilização egípcia, graças ao rio Nilo. A principal semelhança são as cheias dos rios Tigre, Eufrates e Nilo, que fertilizavam as terras próximas, facilitando a agricultura. Isso permitiu o aumento das populações locais, impulsionando o surgimento das cidades e o desenvolvimento de civilizações e impérios. O comércio também foi favorecido, pois os rios permitiam a navegação por longas distâncias. A navegação por longas distâncias, gente, para realizar comércio e também para o transporte, né? 2. Os povos da Mesopotâmia passaram por guerras e pelo surgimento e enfraquecimento de sucessivos impérios. Alguns historiadores acreditam que as características geográficas da região contribuíram para isso. Quais fatores naturais teriam favorecido esse quadro de instabilidade política? Bom, enfraquecimento de sucessivos impérios, por conta de invasões que esses impérios vão sofrer. A gente tem que lembrar que na antiga Mesopotâmia, nós vamos ter o surgimento de alguns impérios principais. O Império Acadiano, o Império Babilônico, né? E o Império Assírio. Cada povo vai sendo conquistado à sua maneira. Os assírios, eles são conhecidos, né, por ser bons guerreiros, por ser exímios guerreiros. Os babilônicos, por conta das leis que eram criadas para organizar a vida em sociedade. O principal conjunto de leis conhecida, né, é o Código de Hammurabi. E os sumérios, eles são conhecidos em função da cultura. A gente tem que lembrar que foi na Suméria que foi desenvolvida a primeira forma de escrita, que é a escrita cuneiforme. A Mesopotâmia, diferentemente do Egito, que era protegido pelo deserto do Saara, não possuía proteções naturais em suas fronteiras, o que facilitava o acesso de vários povos à região. Além disso, era a rota de travessia para a Ásia, o que intensificava o tráfego de diferentes povos pela região. 3. Observe a ilustração da pirâmide social da página 96 e descreva a organização social na Mesopotâmia. A pirâmide social que está pedindo para observar é essa aqui. A gente pode observar que a pirâmide social ela é estratificada. O que quer dizer isso? Ela é dividida em camadas. A sociedade ela é dividida em camadas. No topo dessa pirâmide nós temos o rei, logo abaixo sacerdotes e nobreza, abaixo nós temos burocratas, militares, comerciantes e artesãos, e na base dessa pirâmide nós vamos ter os camponeses e os escravos. Os camponeses e os escravos, gente, eles compõem a maior parcela da população. Essa forma de organização social, ela é bem similar, né, bem parecida com a organização social dos egípcios, que também era uma organização social estratificada. No topo da pirâmide social estava o rei, logo abaixo vinham os nobres e sacerdotes. Isso aí nós já falamos, né? Ali analisando a pirâmide. Antes de serem governadas por reis, as cidades-estados sumérias possuíam órgãos coletivos. As cidades-estados, gente, sumérias, segundo alguns estudiosos, são as primeiras cidades a se urbanizarem, foram as primeiras cidades urbanizadas que surgiram. Essas cidades-estado quer dizer o seguinte: cada cidade possuía a sua administração, a sua independência, a sua autonomia política. Cada cidade possuía um governante. Quais eram esses órgãos? Conselho dos Notáveis e Assembleia. Esse Conselho dos Notáveis e Assembleia, a gente vai predominar antes de surgir o rei. Quando o rei vai assumir essa posição, quando um líder vai assumir a posição de rei, esses órgãos, esses conselhos, né, eles vão ficar submetidos ao poder do rei. Quem participava desses órgãos?
O Conselho dos Notáveis era formado pelos mais poderosos membros locais. A Assembleia era constituída por homens livres que correspondiam aos antigos líderes tribais. Quais eram as funções desses órgãos? Governar, administrar, indicar lideranças e elaborar leis. Esses órgãos, inclusive, essa forma de organização, eles vão começar a surgir quando a sociedade vai se organizar para elaborar, medidas para evitar o alagamento das planícies pelos rios Tigre e Eufrates. A Lei de Talião fazia parte do Código de Hammurabi, conjunto de leis babilônico elaborado pelo rei Hammurabi, no século XVIII a.C. O que dizia esta lei? A Lei de Talião, gente, ela diz olho por olho e dente por dente. O que quer dizer isso? Aquela pessoa que comete um ato criminoso, ela vai responder por este ato, ela vai ser penalizada por este ato na mesma proporção do ato que ela cometeu. De acordo com a Lei de Talião, o criminoso deveria receber punição equivalente ao dano causado à vítima. Como assim? Se esse criminoso arranca o braço de alguém, a punição que ele vai receber vai ter o braço arrancado também. Compare a religião dos povos mesopotâmicos com a religião egípcia. Assim como os egípcios antigos, os mesopotâmicos eles vão ser politeístas. Eles vão acreditar em vários deuses. Eles vão cultuar várias divindades. Os mesopotâmicos, assim como os egípcios, eram politeístas. E suas divindades representavam fenômenos da natureza. Contudo, os deuses mesopotâmicos eram representados predominantemente com formas humanas. Já os deuses egípcios podiam combinar características humanas e animais ou serem representados apenas com formas animais. Assim como no Egito, a religião mesopotâmica era usada para justificar o poder real. Mas para os mesopotâmicos, o rei era apenas um representante da divindade, enquanto o faraó egípcio era visto como Deus encarnado. Ou seja, nas sociedades mesopotâmicas, o rei ele estava a serviço dos deuses. Já na sociedade egípcia, o faraó era o próprio Deus. Asterix, Obelix e o cachorro Ideiafix são personagens que vivem por volta do ano 50 a.C. Atravessam um deserto na Mesopotâmia e encontram diferentes povos. O autor dessa história, em quadrinhos, brinca com o fato de ter havido muitos conflitos entre os mesopotâmios naquela época. Leia a história, consulte a linha do tempo da página 87 e as informações do capítulo e responda as perguntas da página seguinte. A história, gente, a qual se refere aquele enunciado é essa história aqui. É uma história em quadrinhos. A gente observa que eles, em um dado momento, eles são atacados, por flechas, eles se escondem. Pelo que retrata a história, Asterix e Obelix, eles vão encontrar 3 povos diferentes. Vamos ver quais são as perguntas. Você já conhece 2 povos citados na história. Cite a região da Mesopotâmia em que viviam. Em que momento centralizaram o poder e qual era a extensão do seu império? Os acádios, povo de origem semita que vivia ao norte da Suméria. Por volta de 2300 a.C., formaram um império na região da Suméria. Os assírios, povo que se estabeleceu no norte da Mesopotâmia, por volta de 2500 a.C. A partir do século IX a.C., estabeleceram o Império Assírio em toda a região da Mesopotâmia e em parte do Egito. B. Há um terceiro povo citado na história que não foi estudado neste capítulo. Busque informações sobre ele em livros ou na internet. Em que momento esse povo ocupou a Mesopotâmia? Hititas, povo nômade de origem indo-europeia. Indo-europeia, gente, quer dizer que vieram da Índia e da Europa, tá?
vindo do Cáucaso, que estabeleceu um poderoso império na atual Turquia. Dominaram o oeste e o norte da Mesopotâmia no século XIV a.C. Povo nômade, como nós já sabemos, são aqueles que ainda não se sedentarizaram, que estão em constante mudança, né? Estão se deslocando constantemente. Letra C. Os encontros mostrados poderiam ter ocorrido de verdade? Por quê? Não. Lembra na história que fala que essa história ela se passa 50 anos antes de Cristo? No ano 50 antes de Cristo? Então, a história da Mesopotâmia ela é bem mais antiga e a história desses povos também é bem mais antiga. Não, porque as aventuras de Asterix e Obelix se passam por volta de 50 antes de Cristo, muito depois da queda dos impérios mesopotâmicos. Além disso, os povos citados dominaram a Mesopotâmia em épocas diferentes, e mesmo que tivessem coexistido, não poderiam estar todos juntos no mesmo lugar. Lembram-se que foi uma sucessão de impérios? Finalizamos a nossa correção. Bons estudos para vocês. Até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.